Então, uma boa noite para todos. E o tema de hoje é tarô e terapia floral. E para iniciarmos então essa conversa, conto para vocês como se deu o meu encontro com o tarô. Em um daqueles momentos de bifurcação da vida, de necessidade de insights, de esclarecimentos, foi que eu encontrei com o tarô. Foi na época do meu retorno de Saturno, um trânsito astrológico muito importante para o indivíduo, que ocorre aproximadamente nos 28, 29, 30 anos. É quando o velho sábio arquetípico, Saturno, vem e te pergunta: e então, o que você fez até o momento? E o que você pretende continuar fazendo da sua existência? Tende a ser, para muitos, um período de redefinições diversas. E para mim foi. Só que neste processo de redefinições, há necessidade de esclarecimento. Foi neste momento que eu me encontrei com o tarô. Um encontro surpreendente, que naquele primeiro contato, diante do jogo, e eu tive a sorte de estar diante de uma pessoa que fazia uma leitura no aspecto profundo. Então, diante de todas aquelas revelações, eu fiquei maravilhada e senti: eu não posso passar por essa existência sem compreender o que está por trás de tudo isso. Situação como esta, de sentir que eu não deveria passar pela existência sem conhecer mais sobre algo, me aconteceu e me acontece em vários episódios desta existência. Aconteceu também com relação à terapia floral, quando conheci os florais de Bach, quando fiz uso dos florais de Bach e, juntamente com o Breno, iniciamos o estudo desses florais de Bach e, no intuito de compreendê-los, passamos a orientar para outras pessoas, também naquele sentido de não podemos passar por essa existência sem compreender mais o que está por trás da terapia floral. Isso foi cerca dos meus 20, 21 anos. Aos 28 anos, conheci o tarô. E neste contato, então, veio este maravilhamento e logo em seguida muitos estudos relacionados. A partir então do meu primeiro encontro com o tarô, comecei a estudá-lo com afinco. Logicamente, encontrando material profundo que tratava de simbolismo, de arquétipos, que relacionava o tarô com a psicologia junguiana, mas também encontrando textos que não atingiam uma profundidade que eu procurava. Mas fui estudando, marcando as anotações interessantes, os detalhes. Eis que um dia me veio um desejo muito grande de escrever mais alguma coisa. Além das várias obras que nesta época eu já tinha escrito com o Breno, me veio o desejo de escrever mais algo. E me certifiquei que seria sobre o tarô. O tarô mais relacionado à terapia floral, trabalho que eu já desenvolvia. Isto foi em 1900, esse desejo de escrever foi em 1999, 2000. E me entreguei, então, à pesquisa profunda, eis que em 2004 editei esta obra, Tarô, das correlações arquetípicas da função terapêutica. 2004, ela foi publicada pela primeira vez. 2008 houve a reedição e agora em 2020, nova edição desta obra. E o nosso assunto dessa noite vem também falar sobre o conteúdo deste livro, pois tudo que eu aprendi, tudo que eu fui podendo observar
nas pesquisas, na natureza, nos estudos relacionados ao tarô, eu fui anotando e colocando nesta obra. Com muito prazer, então, conto para vocês todo este processo que diz respeito a autoconhecimento e autotransformação, pois a finalidade maior do tarô é esta. A bem da verdade, se compreende o tarô no sentido profundo, no sentido arquetípico, no sentido do simbolismo, no sentido da psicologia junguiana, os jogos não são tão necessários. Pois se você tem o tarô, se você o compreende na sua trajetória, pois ele é justamente isso, e já explico, de acordo com as palavras de Jung, os jogos são interessantes, porque eles mostram o espelhamento, reflexo do inconsciente para o consciente, mas eles não são mais importantes do que o próprio conhecimento. Sintetizar, ter este manual dentro de nós para ser acessado no momento necessário é a melhor maneira de utilizar o tarô. Porque o tarô representa imagens pictóricas da trajetória humana. Compreender, então, cada um desses pontos, desses arcanos, que são capítulos pictóricos, através de desenhos, da trajetória humana, é compreendermos, então, é termos um manual de como lidaremos da melhor maneira possível com os fatos diversos que se manifestarão em nossa existência, no sentido de nos fazer aprender o necessário, levando em consideração que o aprendizado pode e deve se dar com leveza, com beleza, com elegância, com suavidade, em síntese, com sabedoria. E é nesse sentido que eu abordo o tarô. Longe de especulações ordinárias, longe de investigar passado, de investigar futuro, vida alheia, o melhor uso que nós podemos e devemos fazer do tarô é para autoconhecimento, logo para autotransformação. E, assim, neste estudo, e neste livro eu apresento todo este estudo, há a relação arquetípica desses vários arcanos do tarô, que eu já explicarei para quem não conhece quais são eles, ou pelo menos os maiores e os menores, o que representa arcanos maiores e arcanos menores, já que o nosso tempo aqui é limitado, e depois poderemos discutir em outras oportunidades tal profundidade, mas a relação do tarô com as várias questões que a ele estão ligadas, como o alfabeto hebraico, como números, como arquétipos astrológicos, como hexagramas do I Ching, como ciência, filosofia, arte, terapia, é o que dá, em suma, em resumo, o sentimento profundo do mesmo, levando em consideração a pura relação do tarô com o simbolismo, com os arquétipos, com a psicologia junguiana. Bom, não sei se vocês sabem, mas Jung utilizava consideravelmente o tarô nos seus processos terapêuticos. Não necessariamente diante do paciente, mas antes dele chegar. Porque vamos considerar também que a profundidade do tarô, para muitos, é considerada de forma estranha. E compreendemos também porque muitas questões outras se envolveram também neste processo do tarô, dos oráculos, no sentido de levá-los para um campo meio suspeito. Então, a bem da verdade, quando eu vou me referir ao tarô, eu sempre
o endosso com as palavras de Jung. O tarô é a melhor representação pictórica da trajetória humana. Através dos vários arcanos do tarô, poderemos compreender os processos pelos quais passamos, estamos passando e passaremos. Cada arcano do tarô representa uma página deste livro da nossa trajetória. Uma página que não é colocada de maneira linear, mas que se compõe de acordo com o processo de cada indivíduo. Assim, estas relações completas do tarô com esses vários conhecimentos profundos, principalmente com o alfabeto hebraico, pode nos dar uma compreensão que favorece o autoconhecimento e a autotransformação. A bem da verdade, se compreendermos o alfabeto hebraico, já compreenderemos todos os arcanos maiores, com profundidade. E o próprio termo tarô já nos remete a um conhecimento profundo, pois se fizermos um anagrama, uma troca das letras da palavra tarô, se trocarmos primeiramente as vogais, de tarô nós temos Tora, que é em hebraico lei. Se trocarmos as consoantes de tarô, nós teremos rota, do latim, que sugere a roda, o ciclo constante da existência e das experiências. E o tarô é justamente isso. Mostra esse processo nosso através da existência para acessarmos a essência divina. E todo o arcano do tarô, quando bem contemplado, quando contemplado de maneira profunda, só vai nos conduzir para um caminho, para dentro de nós. Por isso que a maneira ordinária de utilizar o tarô para especulações de passado, de futuro, especulações alheias, é uma maneira rudimentar, que a bem da verdade é mais perigosa, mais maléfica do que benéfica. Também, numa leitura de tarô, o nível de consciência daquele que o lê vai ser o ponteiro fundamental. Pessoas banais percebem a banalidade. Pessoas que buscam mais profundidade vão lê-lo com mais profundidade. Na situação e no ponto suficiente para favorecer uma cirurgia no inconsciente do consulente. Porque o que é um jogo de tarô, se não um reflexo através do qual o intérprete vai ver refletido o inconsciente do consulente. Este é um ponto, este é um processo. Agora, saber traduzir este reflexo do inconsciente para o consciente exige ponderação, exige cautela, exige sabedoria, mas antes de tudo e sobretudo solicita alto calibre. Aliás, pessoal, como nós sabemos, nesse campo terapêutico, quanto mais requinte interno, reforma íntima, busca o indivíduo, mais potente é sua capacidade terapêutica. Mais cirúrgicos são os seus instrumentos sutis para agirem favorecendo aquele que o procura no momento de necessidade. O tarô compõe-se de 78 arcanos, sendo 22 maiores e 56 menores. Os arcanos maiores são, sinceramente, os mais relacionados com o processo mais profundo, relacionado com a psicologia,
com a trajetória mais crucial, profunda, arquetípica do indivíduo. Eles estão inteiramente conectados com a psique e são envoltos de simbolismos, de conceitos profundos. Ao passo que os demais, os arcanos menores, que são 56, representam detalhes do cotidiano que servem para ilustrar, com questões do cotidiano, os arcanos maiores. E os arcanos maiores vão, então, do 0 ao 21. A trajetória, então, inicia no arcano 0, o louco, ele aqui, e termina com o arcano 22 ao 21, de acordo com o baralho. Então, aqui nós temos o incondicionalismo e aqui a pura realização. Neste ínterim, entre o 0 e o 21 ou 22, vários processos hão de nos acontecer. E para bem passar por eles, com sabedoria e com graciosidade, o tarô também pode representar um excelente instrumento, desde que o analisemos, desde que dediquemos o estudo deles no sentido de autoconhecimento e autotransformação. Assim, como já foi mencionado, todos eles, de uma ou de outra forma, vão nos solicitar apenas uma coisa: o contato com nós mesmos. E quando se refere a esse contato com nós mesmos, conosco, se refere então ao contato com o todo. Porque é quando se percebe então que eu, que você, todos nós, somos componentes do todo. É uma maravilha, é uma maravilha. Bom, e o tarô, por estar relacionado ao inconsciente, nele nós vamos também lidar com o tempo e com o espaço diferenciado. Não se trata aqui do tempo linear, desse tempo cronológico, mas se trata de uma sopa de tempo, uma sopa quântica, onde passado, presente e futuro se misturam. Eis porque, no jogo, uma disposição de cartas do tarô, é possível ao mesmo tempo mirarmos questões que antecederam, processos atuais e tendências, probabilidades instaladas no tempo implícito, ainda não manifestado, ligadas a um possível futuro. Eis a maestria do tarô, eis a maestria dos oráculos. Diante das possibilidades, da forte inclinação para algo se manifestar, o indivíduo deve centrar-se e colocar energia no que é favorável para a concretização, ou também colocar energia para modificar algo a fim de que não se manifeste de tal ou de qual forma. É isso. Nisso aí eu estou resumindo um verbo que é divinizar, conhecer os desígnios de Deus, conhecer os desígnios internos e saber então lidar com sabedoria no sentido da autotransformação necessária para aquilo que é possível, para aquilo que podemos, levando em consideração que o destino somos nós que construímos. Nada é pré-fixado. Existem tendências, probabilidades muito fortes para que algo ocorra, inclinação para que algo ocorra.
mas quem define somos nós. E mesmo quando parece que nós não definimos, pois parece que nós não escolhemos, nós também estamos escolhendo a nossa existência. De uma ou de outra maneira, nós estamos sempre criando o nosso destino. Bom, mas nesta também riqueza de símbolos que envolve o tarô, tomo aqui como exemplo o Eremita Arcano 9, essa riqueza de simbolismos, de cores, de posições, de números, de letra hebraica, toda essa mistura, essa riqueza, surte no nosso inconsciente a resposta que brota de dentro de nós. E é muito coerente, então, a utilização do tarô, não necessariamente diante do consulente, mas é muito coerente, favorável nos processos terapêuticos. Porque tantas vezes, questões que o indivíduo, o consulente, o cliente ou o paciente, como queiram chamar, não consegue expor, verbalizar, às vezes porque está confuso em sua mente, às vezes porque ele não acessou também esta compreensão, o tarô pode nos ajudar a perceber. Desde também que o intérprete tenha um polimento, um calibre, uma conexão interna para fazer essa leitura. O tarô, na verdade, representa um alfabeto do inconsciente, um alfabeto que pode ser compreendido por qualquer um. Mas a maestria para fazer a pronúncia das palavras, das frases, das orações que se criam no jogo de tarô vai depender, sem dúvida nenhuma, da busca de autoconhecimento, de alto calibre daquele que está tentando interpretá-lo. Maravilha, pessoal, maravilha. E nesse sentido também, ligado ao inconsciente, o tarô representa um trampolim através do qual podemos acessar as questões do inconsciente. Por isso que é muito favorável para o processo terapêutico. E Jung sempre utilizava antes do paciente chegar. Assim, ele já tinha noção, já tinha detalhes mais profundos para poder, de melhor forma, direcionar o atendimento. E foi assim também, pessoal, que eu senti no primeiro contato que tive com o tarô. Questões que pairavam no meu interior foram bem percebidas, visualizadas, interpretadas através do primeiro jogo que foi feito para mim. O primeiro e o único, pois a partir daí eu comecei a estudá-lo. E confesso para vocês que eu utilizo pouquíssimo o tarô como oráculo. Mesmo porque o conhecimento que ele gera, a sabedoria, esse manual do bem viver, já aciona dentro de nós. No momento que nós precisarmos, no momento que nós estamos passando por determinado arcano, a sabedoria para bem aplicá-la. E vamos considerar uma lei muito importante que deve ser compreendida para bem lidarmos com esta sabedoria. É a lei das polaridades. Tudo tem dois lados. Não existe nenhum arcano excepcionalmente positivo, benéfico, nem existe nenhum arcano excepcionalmente negativo. Tomemos, por exemplo, este aqui, o arcano 16, a torre. Vamos pelo número? 16 é 4 elevado ao quadrado. 4, matéria. Quando se eleva a matéria ao quadrado, 4 ao quadrado, nós estamos ultramaterializando a matéria.
esta matéria não consegue ficar durante muito tempo. Eis que um raio que vem do céu, é sempre algo que vem do céu, há de provocar a queda deste conteúdo. No sentido profundo, no sentido arquetípico, no sentido psicológico, da psicologia junguiana, que Jung contempla bem o tarô, a astrologia, o Xing e tantas outras questões mais profundas, o arcano da torre representa que tudo aquilo em que você baseava, todos aqueles conceitos que foram muito válidos para você durante muito tempo, agora já não servem mais. Eis que um raio atinge estes conceitos e de súbito eles caem. Agora, este mesmo raio pode representar também na outra polaridade, e está à mercê desta polaridade aquele que busca o autoconhecimento. Este mesmo raio pode representar o raio do insight, da eureka, para uma resolução, que representa a resolução de uma questão muito necessária. Então, aí eu enfatizei os dois aspectos do tarô. O dito negativo, o dito positivo, mas que é bem da verdade, nem negativo nem positivo, que quer trazer a sabedoria, tende a acontecer com o indivíduo de acordo com o seu nível de consciência, com o seu nível de aprendizado. Mas para uns, esse raio pode trazer ruptura, queda, momento em que o indivíduo fica desestruturado, uma catarse, só para depois de um bom tempo ele compreender o benefício daquela queda. Mas para aquele que busca o autoconhecimento, a autotransformação, este já está sendo constantemente banhado por raios, por insights, e este raio então traz favorecimentos. Em termos astrológicos, nós podemos interpretar a torre como a estrutura ligada a Saturno e o raio como Urano repentino. Eis que, repentinamente, o raio, que é considerado também um falo divino, faz um contraste com o falo humano, que é a torre. Maravilha. Bom, e para cada possibilidade aí da trajetória humana, nós podemos também relacionar várias possibilidades terapêuticas dos florais de Minas. Aqui, por exemplo, que tal o buquê da transformação? Porque neste processo o indivíduo precisa, e é conveniente que ele descarte o passado e se abra para o novo. Neste processo de queda de torre, enquanto a torre está caindo, se você tentar resgatar qualquer migalha ligada ao seu ego que estava nessa torre, a tendência é você, junto com a ruína, entrar também em queda. Maravilha. E sem dúvida nenhuma, tem suas relações com o Xing, tem suas relações com o alfabeto hebraico, com o número que nós enfatizamos. Agora, a relação do tarô no processo terapêutico da terapia floral, que é o tema dessa live, se dá muito bem no sentido de compreender, então, de favorecer a compreensão do inconsciente do consulente para podermos orientá-lo. E neste processo aí, a disposição das cartas, o jogo, pode ser feito antes do paciente chegar. Isto naquele acordo interno de bem-estar, de ética terapêutica, no sentido de ajudar, de compreender a real necessidade do indivíduo que nós vamos receber para o atendimento e assim
Diante já dessas informações, nós poderemos com mais fluência direcionarmos o processo terapêutico, a compreensão do processo terapêutico. Esta é uma maneira maravilhosa de, então, favorecer a nossa percepção terapêutica, o que tem a ver também com Terapis Inspirato, que é a essência relacionada à percepção terapêutica, visão de raio-x. Agora, devo mencionar também que à medida que nós vamos calibrando nossos aspectos internos, nós terapeutas, nós como indivíduo, essas percepções elas se manifestam claramente no momento necessário, com o intuito, desde que haja o intuito do bem-estar do outro. E tomemos aqui, por exemplo, uma relação que é possível, e várias são possíveis, entre o tarô e a terapia floral. E aqui estou diante do arcano 6, o enamorados. Os enamorados ou os amantes. Eis que este jovem caminhou durante um bom tempo com esses dois aspectos, que são aspectos que estão dentro dele. Só que o Cupido, vetor da decisão, que representa o desejo, que é Eros, filho de Afrodite, a atração, no sentido profundo é arquetípico. Ele, com a sua flecha, que é o vetor da decisão, coloca o indivíduo diante dos antagonismos que estão dentro dele. Mas esses antagonismos se manifestam externamente para que haja a decisão. Eis uma palavra-chave do arcano número 6, os enamorados. Decidir. Só que decidir significa renunciar. E nesta hora da decisão, que implica em renúncia, vem aquela oscilação. Se eu fico com esse aspecto, eu deixo aquele. Se eu fico com este, eu deixo aquele. E nesta hora, precisamos de muita luz, de muito discernimento. Muito discernimento. Tendências patológicas, por exemplo, relacionadas ao mal-estar do fígado, dores de cabeça, terceiro e sexto chakra, podem vir à tona, podem manifestar sob a influência deste arcano número 6. E representa, então, pessoal, outra vez enfatizando, a manifestação externa de questão interna. Porque tudo nesse mundo é isso. E um bom detalhe, foi bom falar sobre isso. Vivemos em um mundo simbólico. Tudo é símbolos. Tudo são símbolos. Decifrar os símbolos é uma maneira de bem vivermos neste mundo. De vivermos consideravelmente com menos ilusão possível. Mas voltando aqui a esta questão, nesta hora precisamos de discernimento, de luz, de clareza. Eis que na terapia com florais de Minas se manifesta ficus. Uma essência floral muito útil para conferir clareza, discernimento. Observem, pessoal, muitos não conhecem as flores da figueira, do ficus carica, porque as flores estão, na verdade, dentro disto que nós chamamos de fruta, que na verdade é uma pseudo-fruta. Aqui dentro estão as flores. Observem profunda escuridão, mas já correlacionando com a lei das polaridades para conferir clareza, discernimento. E as figueiras, todas elas, essa espécie, as figueiras são arquetipicamente símbolo de estabilidade. Estabilidade no sentido de estar integrado. Está completo. Porque essa bifurcação aqui gera instabilidade. Aliás,
instabilidade que pode até tocar o corpo físico no sentido das labirintite, dos enjoos, das tonturas. Observem, vocês que conhecem a terapia com florais de Minas, já sabem que ficus é útil para tudo isso e tem relação com os enamorados. São vários os tipos de jogos possíveis. E uma leitura bem feita de tarô implica em combinarmos a posição, porque os jogos têm as várias posições, são números variados de arcanos que nós utilizamos, de cartas que nós utilizamos, mas a leitura implica em combinar o significado da posição com o significado do arcano que lá aparece. Não só isso, mas também fazer aquela costura, aquele manejo que vai representar, então, o fluir de insights, de sabedoria. Sincronicidade é o que impera nesse processo. Sincronicidade, emaranhamento e não previsibilidade. Porque não há previsibilidade aí. No sentido de nós é que escolhemos. O futuro não está sedimentado, não está fechado. Nós é que o construímos a cada momento, através de cada passo. E autoconhecer, o que implica também em autotransformar, é também uma maneira de construirmos nosso futuro, nosso vir a ser, de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira mais honesta. E todas estas manifestações que aparecem, todas essas questões que se apresentam na disposição das cartas do tarô, elas podem se apresentar de maneira profundamente perturbadora para aquele que não está em contato com o aspecto mais sutil. Então, para aquele que não conhece os padrões mais sutis que regem a existência, as, entre aspas, coincidências apresentadas no jogo de tarô, que para nós não é coincidência nada, é sincronicidade, elas podem se apresentar de forma extremamente perturbadora. Justamente porque este referido, não está ligado a esta compreensão de que o que impera neste mundo são puras sincronicidades. E o tarô realça isso, tanto no estudo dos arcanos do tarô, de cada um dos detalhes, dos números, dos símbolos, nos cursos que eu ministro, eu exploro demais isso, porque isso também aciona os símbolos que estão dentro de nós. Então, tanto no estudo dos arcanos do tarô, quanto na disposição, na leitura dos jogos, o que nós vamos perceber de maneira evidente, clara e evidente, são correlações diversas. Correlações, então, que nós vamos ver aqui no estudo de cada arcano com detalhes que aparecem. Por exemplo, uma ilustração aqui, o louco, o abismo. O abismo aqui é um elemento fundamental, crucial no simbolismo do louco. O abismo, em grego, caos, é de onde tudo vem e para onde tudo vai. Eis que zero também é um número que dá valor maior a outro número quando vem após esse outro número, ou valor menor a esse outro número. O zero representa também o ovo. E quem é que vem primeiro? O ovo ou a galinha? Observem aí a abstração do incondicionalismo sugerido por este arcano. E tantas outras questões mais, que faz com que este arcano se ligue muito bem ao arquétipo de Rosmarinus officinalis, o alecrim de jardim. Essência floral que compõe também a fórmula floral do primeiro chakra, do primeiro e do sexto.
E nós já sabemos que o aspecto desorganizado do louco pode levar o indivíduo a ter uma vida, então, muito desmensurada no que diz respeito aos parâmetros básicos necessários, a negligência com os recursos materiais, com os valores necessários para existir aqui de forma equilibrada com as questões do primeiro chakra. Então, vamos fazer a comparação aqui, a correlação Rosmarinus officinale também, a essência floral Rosmarinus é muito útil para o indivíduo que não está com os pés no chão. Aqui o convite, a princípio, são vários convites. Não é possível mensurarmos, modelarmos, fecharmos as informações num fio único, pois nós estamos lidando com arquétipos, e os arquétipos criam ramificações. Bom, mas aqui a princípio, então, convida a ter os pés no chão. Os pés no chão, atento, atenção para que não caia no abismo, mas também esta carta, o louco, pode ser um convite para descartarmos qualquer conceito conhecido, se é que queremos, que desejamos conhecer algo de novo sobre o que se apresenta. Como diz Jesus Cristo, se queres entrar no reino do céu, seja como uma criancinha, livre de preconceitos. Este é o pressuposto básico e fundamental para aprendermos algo de novo sobre o que se apresenta e mesmo sobre o que se apresenta constantemente no nosso cotidiano. E Krishnamurti também nos dá esse conselho. Se você quer aprender algo de novo sobre isso que você julga já conhecer, olhe para isto como se nunca tivesse visto. Eis um exercício de grandes proporções, mas também que gera resultados inusitados e favoráveis. Um desses resultados, rejuvenescimento. Porque se tem um dos arcanos do tarô que mais refere a rejuvenescimento, é este, o 0. Em um baralho antigo, um baralho suíço, o arcano 0 louco é representado como puer a eternus, o jovem com 1000 anos de idade. Bom, e as correlações são múltiplas, são variáveis. Agora, quando pergunto qual a origem do tarô, nós vamos encontrar nos registros históricos muitas especulações com relação a tempo, muitas especulações com relação à posição local, mas uma única palavra, sem sombra de dúvidas, vai responder no tempo e no espaço qual a origem do tarô. Porque as demais respostas que dizem relação ao tempo e ao espaço são meras especulações. Não consegue se provar uma ou outra questão. Mas uma palavra é suficiente para responder qual a origem do tarô e não ter erro nenhum. A resposta é o inconsciente coletivo. Fato é que tudo isso está no nosso inconsciente coletivo. E foi muito bem organizado, muito bem orquestrado através de símbolos, e todos os símbolos que se manifestam aqui estão dentro de nós também. Então, um jogo, o que é um jogo de tarô? É o reflexo do consulente, que vai utilizar o tarô para manifestar o seu inconsciente para o consciente. Aí, o próximo passo é a habilidade para a leitura. Que necessitará, então, do que necessita na terapia floral, para ser um bom terapeuta. Vocação. Essa vocação diz respeito também à verticalização, conexão com o divino. Vocação, conhecimento, porque precisa de estudo. Na terapia floral também precisamos de estudo, estudar as essências. E um outro,
ponto fundamental do triângulo aí, que serve para o terapeuta floral, para a formação do terapeuta floral, para também aquele que deseja lidar com o tarô, é autoconhecimento, autocalibre. Aliás, pessoal, este tema, ser terapeuta floral, é tema do nosso próximo curso online que eu e Ignis ministraremos no dia 19 de setembro de 2020. Ser terapeuta floral. Nós enfatizaremos, então, detalhes fundamentais para favorecer, para emancipar essa força que está dentro de você, que já conhece a terapia floral, mas que não encontra, então, meios para manifestar. Partindo da nossa experiência, nós passaremos detalhes fundamentais para este processo. Pelo prazer de compartilhar. E é pelo prazer de compartilhar também que eu me dediquei, voltando ao início aqui da nossa conversa, ao estudo do tarô, porque tão fabuloso foi esse meu primeiro contato com o mesmo que eu senti. Eu preciso conhecer, compreender para ensinar. E também estou sempre ministrando imersões no Sítio Florais de Minas, também com o tema Tarô Arquétipos Terapia. E já estou preparando para vocês um curso online, ao vivo, relacionando tarô com autoconhecimento e com terapia floral. Com muito prazer, pelo prazer de compartilhar. Pelo prazer da sensação que eu tenho que este conhecimento, estes conhecimentos podem funcionar como bálsamo, um bálsamo transformador, convertendo então os sofrimentos existenciais em experiências cristalinas. É por esse motivo que é o que eu busco vivenciar também na minha existência e que eu desejo para você. Mas as correlações são múltiplas. As mesmas correlações também que nós, nos Florais de Minas, eu e Breno, exploramos com relações às plantas para compreendermos sobre a atuação da planta, da flor como essência floral, e vocês sabem, é um estudo cheio de correlações arquetípicas. Basta darem uma estudada nos nossos textos, nos nossos livros, que verão as várias correlações. Pois essas mesmas correlações imperam no tarô. Para compreendê-lo, nós precisamos ter uma mente holística, um conhecimento holístico associativo. Isso vai se manifestando, então, também na nossa prática cotidiana. Independente de estarmos atuando, então, como terapeuta, como com o tarô, as coisas vão se manifestando. Eis que episódios, então, de nossa existência, nossa, de todos nós, vão se configurando claramente no sentido de trazer a síntese, a sabedoria necessária para transcendermos o que deve ser transcendido. Esta é a graça da existência. Este é o sabor das manhãs floridas e perfumadas. E já estamos aqui falando, numa manhã que está preparando para a primavera. Motivo, então, deste presente, desta aula presente para vocês, porque a primavera é coroada, é festejada aqui na sede dos Florais de Minas. Pois toda a nossa matéria-prima principal, as flores, vem da natureza. E a primavera é uma exaltação da natureza. Não aqui negando a serpentia, a validade do inverno, quando então fica tudo mais oculto, tudo se preparando para o desabrochar. Mas mostrando também a empolgação do prazer primaveril aqui, que é o que eu desejo para você, nessa noite e em todos os momentos. Porque todas as noites e todas as manhãs coincidem com um ciclo constante dessa nossa rota que traz o processo de iniciação de sabedoria. Assim, estou resumindo o simbolismo do tarô, rota iniciática. Com muito prazer por compartilhar isso com vocês. E oportunamente,
tão logo esteja pronto, esteja organizado o curso online sobre tarô, anunciarei para vocês. Tantas outras questões desejo eu mostrar, falar aqui nessa conversa, mas reconhecemos a limitação do tempo linear. No entanto, o tempo quântico se abre para nós constantemente. E que possamos ter os encontros, então, neste espaço aí, neste espaço que é ilocal, neste tempo que é atemporal. Pelo poder da união, pelo poder do bem-estar, consagrado aqui neste conjunto estabelecido entre todos nós no processo terapêutico. E que a luz profunda do nosso ser, as nossas intenções mais profundas, em união, tudo isso unido, traga paz e bem-estar para toda a nossa humanidade. Pelo poder dessa junção, pelo poder dessa força que almeja o bem-estar. Porque quando estamos unidos, tudo se transforma no bem-estar. Com muito prazer, namastê para todos vocês. Pelo prazer dos contatos. Namastê.